professores, obrigado pela presença. Queremos primeiramente agradecer pelo ano que estamos encerrando, pelo empenho de cada uma de vocês. Sabemos que o trabalho que vocês executam é da melhor forma possível, tentando alcançar a excelência no aprendizado dos nossos alunos. E falando em excelência de aprendizado, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a educação híbrida, né? Uma forma de educação que ela é uma educação misturada, mesclada, como um blender, né? Uma mistura de sabores e vendo a educação de uma forma nova, uma forma onde a gente possa conquistar o nosso aluno através das tecnologias, né? A tecnologia hoje não é mais uma ferramenta pedagógica, né? Mas ela é um caminho, e agora um caminho novo, um caminho sem volta, né? Hoje a educação, para que você consiga atingir os seus objetivos, que é uma qualidade de ensino, você precisa e necessita que utilize as tecnologias de uma forma integrada junto com o seu trabalho do dia a dia, né? Ela é um caminho agora sem volta, não tem mais retorno. Então a educação hoje, para você ter uma educação de qualidade, você precisa inserir as tecnologias no seu processo pedagógico, né? E como eu disse, a educação híbrida, ela sempre aconteceu, né? A educação sempre foi misturada, né? Envolvendo vários aspectos dela, né? Só que hoje esses aspectos eles estão mais sensíveis dentro do mundo que nós vivemos hoje, né? Com novas metodologias, com novas atividades, novos tempos de educação. Agora esse processo é com uma nova modalidade e uma conectividade. Ele é muito perceptível, amplo e profundo, né, dentro do nosso processo. Trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo. O ensino também é híbrido porque não se reduz ao planejamento institucionalmente, intencionalmente. Aprendemos através de processos organizados, junto com processos abertos e informais. Aprendemos quando estamos com o professor, aprendemos quando estamos sozinhos, com colegas, até com os desconhecidos. Aprendemos intencionalmente e também aprendemos espontaneamente, de forma informal. Falar em educação híbrida significa partir de um pressuposto que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Existem diferentes maneiras de aprender e diferentes maneiras de ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado aos usos das tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras de sala de aula. Aprender com os pares torna-se ainda mais significativo quando há um objetivo comum a ser alcançado pelo grupo. Colaboração e uso de tecnologia não são antagônicos. As críticas sobre o isolamento que as tecnologias digitais ocasionam não podem ser consideradas no processo pedagógico dentro de uma escola, na qual as tecnologias, como um fim em si mesma, não se sobrepõem às discussões nem a articulações de ideias que podem ser proporcionadas em um trabalho colaborativo. Nesse sentido, um simples jogo ou uma atividade realizada no formato digital pode servir como inspiração para uma ação integradora e não individual. Então a tecnologia, como a gente vê nos nossos jovens hoje, a gente imagina ele de uma maneira isolada, onde as pessoas que estão em frente de uma tela de um computador, de um celular, eles se isolam no mundo dele. Na verdade, esse processo todo dentro da escola, ele acontece de forma integrada, não isolada, né? De uma forma colaborativa, onde os professores, junto com seus pares, buscam a melhor forma e a melhor maneira para alcançar o aprendizado junto com seus alunos. Então, pensando nisso, a nossa reprodução pedagógica, né, o nosso ensino, ele deve ser repensado utilizando as novas tecnologias. Como eu disse no começo, aquilo que foi passado ficou realmente para trás, né? Hoje a tecnologia ela avança e o processo pedagógico tem que acompanhar esse desenvolvimento com a utilização das tecnologias.
Nós vamos agora para uma roda de conversa junto com a nossa diretora e junto com um grupo de professores e funcionários que vão falar um pouquinho também com vocês sobre esse processo tecnológico. Muito obrigado e bom dia. Nós estamos aqui juntas para ver algumas implicações e recomendações das tecnologias para a transformação da educação. Então, nós estamos em algumas pessoas, professoras da escola, agente de secretária, e a gente está assim fazendo uma experiência primeira de gravação de vídeo. Os pesquisadores têm começado a acumular muitos conhecimentos úteis sobre o potencial que a tecnologia oferece às tentativas de transformação pedagógica, efetiva mesmo. E o uso de dispositivos digitais na sala de aula, seja de computadores, laptops, tablets, eles não são substitutos do professor, mas pesquisas mostram que esses recursos têm mostrado muitos resultados significativos na melhora da aprendizagem dos alunos. Também mostrou que o uso mais interativo e proativo da tecnologia na sala de aula, como resultado de uma grande orquestra de recursos organizados pelo professor, com seu apoio direto, tem conseguido que os estudantes progridam na sua aprendizagem de forma bem notória. E como utilizar toda essa tecnologia? Na busca de manipulação de dados, confecção de relatórios, criação de sites, preparação de trabalho, de apresentação de trabalhos, como seminários, elaboração de planilhas, de gráficos. Eles perceberam, nós percebemos também, que a motivação desses alunos aumenta. E ele adquire, assim, novas competências, novas habilidades. E esse uso de tecnologia desafia os alunos. As aulas devem incluir a tecnologia para facilitar os processos em que os estudantes têm de realizar as atividades de exploração, de análise e de síntese, a fim de desenvolver habilidades de ordem superior, e também para guiar os alunos por meio de aprendizagem de conteúdos específicos. Os ambientes de aprendizagem mais produtivos são os que permitem maior personalização. Em seu seio é muito mais fácil orquestrar toda essa aprendizagem estruturada de informação, de novos conteúdos, com as discussões colaborativas e atividades baseadas em projetos que permitem aos estudantes utilizar a informação para resolver problemas relevantes ou para criar suas próprias produções. Ele é atuante verdadeiramente, então, em todo esse processo de aprendizagem, tanto de forma individual como coletiva, com o propósito de desenvolver, assim, novas competências. A gente percebe que o papel do professor ele fica cada vez mais importante. Quando se pensava que ficaria diminuído o papel do professor, a gente percebe que ele é o maestro, né? Ele que vai orquestrar a questão dos conteúdos, das habilidades, das competências e com isso fazer a utilização das novas tecnologias. Então a tecnologia não anula o professor, muito pelo contrário. Como a Carla falou, o professor vai interagir com os alunos para que todo esse processo de aprendizagem fique mais rico. Então amplia o papel do professor e muito, né? É conveniente contar com ambientes de aprendizagem híbridos, que com frequência tomarão a forma de plataformas escolares e que permitem uma melhor orquestração de todos os recursos didáticos, qualquer que seja sua natureza. A aprendizagem híbrida se produz quando o ambiente de aprendizagem combina recursos digitais, inclusive à distância, no caso de classe invertida, ou reais, textos impressos, objetos e etc., sempre como resultado da orquestração docente.
Todas essas recomendações devem residir no princípio da disponibilidade constante de assessoria, suporte e apoio adequados ao professor, acerca de como orquestrar os recursos didáticos de que dispõe em função das necessidades pedagógicas e que espaço conceder, em particular, aos recursos digitais e à tecnologia. Além disso, esse tipo de iniciativa deve incluir sempre a possibilidade de recorrer à assistência técnica que os educadores possam necessitar para gerir o equipamento, os aplicativos e a conectividade que tornem possível o uso efetivo da tecnologia. Sim, aí colocando a nossa escola, né, um exemplo que a gente já pode dar, embora a gente não atue com o ensino híbrido puro já, ainda, né, a gente já tem recursos de assessoria da tecnologia, porque nós temos as agentes que entendem muito bem de vários aspectos da tecnologia. Temos também o técnico em sala de informática, que é o Casulo, que pode também dar uma outra assessoria mais, talvez, de consertos, de adequações, né? Então, a nossa escola já tem esse recurso muito, e isso abre para nós um grande caminho. E tem a questão também que quando ele fala aqui, não apenas os recursos didáticos, mas a própria organização de sala de aula, que ele propõe esse ensino, ele propõe mais de que alunos um atrás do outro, né? A própria mudança de mobiliário, a própria mudança na movimentação da sala. Então, é preciso que nós tenhamos esse apoio, né? Ele fala dessa questão de além dos recursos, porque vai ter um movimento diferente na sala, né? A sala vai se movimentar de maneira diferente. E é preciso que a escola, como a Maria Tereza falou, esteja preparada para isso, né? Alunos fora de sala, alunos com carteiras organizadas de maneira diferente, porque vai além de apenas utilização de recursos, né? Vale lembrar que a gente, de uma certa forma, não tem como negar, né, não participar, porque o aluno ele já está envolvido nesse meio fora da sala de aula, e nós somos cobrados por isso, né? Quando de repente aparece no texto uma palavra desconhecida, mesmo os alunos do primeiro ano falam, usa o celular, entra no Google, vê o significado da palavra, né? Quantos vídeos nós assistimos? Vários. Isso porque vocês estão de primeiro aninho, de né? primeiro ano. Então, cada vez mais se faz necessário mesmo. A tecnologia está muito forte na casa deles, na vida deles, né? As mães procurando receitas, eles procurando jogos, fazendo pesquisas. Isso já faz parte da vida deles. Eles são os nativos digitais, né? Sim, São crianças que nasceram nesse ambiente e isso faz parte deles. E nós, como escola, nós não podemos negar. Não podemos ficar fora. Não, porque senão você faz uma ruptura entre o conhecimento que eles têm fora da escola e o conhecimento que tem dentro da escola. E esse não é o objetivo. Não. Porque a escola ensina para quê, para quem, não é? Qual a finalidade? Que tipo de aluno que nós queremos formar, né? Sim. É a informática que eles, no caso, eles têm, né, o acesso às vezes pela diversão, né? Mas só que o mundo aí fora não é só nos games, né? Então, cabe a nós, né, direcionarmos essa questão para esse lado da aprendizagem, né? Que é um ganho a mais, né? Muito a mais. Aqui o texto continua dizendo que, seja em nível de sistema ou na própria escola, essa aproximação vai além da iniciativa de um único professor, que é isso que nós estamos falando, e nós temos esse privilégio que na nossa escola existe essa abertura de da equipe gestora, dos outros colegas, da equipe de apoio, não apenas numa matéria única ou somente numa classe, que seria eficaz que todo esse movimento fosse envolvido a escola. Comece por um, né, que comece por 2 professores, mas que se comece. E esse movimento vai fazendo com que a escola caminhe nesse sentido. E é interessante aqui que diz assim, a aplicação efetiva da tecnologia na escola é um complexo quebra-cabeça. Centenas de fatores relacionados entre si desempenham um papel importante. É amplamente sabido que a mera presença de dispositivos em uma escola não se traduz automaticamente em um melhor rendimento dos alunos.
de fato, proporcionar a cada estudante um dispositivo ou dotar-se de uma plataforma escolar é apenas o começo e nunca o final de um processo que pode conduzir à melhora do rendimento dos estudantes. Então, isso só vai acontecer se toda essa tecnologia for utilizada efetivamente. E aí a equipe toda precisa estar engajada nisso, para que nós tenhamos aí as experiências de sucesso, né? E experiências que nós vamos ter sucesso, alguns insucesso. Faz parte da aprendizagem. Faz parte da aprendizagem. Processual, né? É um processo. Precisa ter um início. E nós já tivemos, isso é muito importante. Muito importante. Então, dado o primeiro passo, a gente encerra a nossa conversa nesse momento. Olá, meu nome é professora Eliane Cardoso, sou professora da Escola Estadual Júlia Luiz Duarte, das séries iniciais do primeiro ano A. Hoje nós vamos falar sobre a inovação educacional no século XIX, a construção do currículo da escola primária do Brasil. Para esse estudo, utilizamos como fonte de pesquisa o parecer de Rui Barbosa, que data de 1883, acerca da reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução pública, em especial o volume concernente à discussão dos métodos e o programa escolar. A análise mostra que a renovação do programa escolar significou para as camadas populares maiores oportunidades de acesso à cultura. Demonstra também como o programa constitui um projeto político, social, civilizador, direcionado para a construção da nação, a modernização do país e a moralização do povo. Desde a segunda metade do século XIX, a questão política da educação popular envolveu em todo o Ocidente a discussão sobre a organização administrativa, didática, pedagógica e ensino primário, tratando-se de definir as finalidades da escola primária e os meios da sua universalização. Esse processo implicou debates acerca da democratização, da cultura e da função política da escola nas sociedades modernas. Dessa forma, a discussão sobre o conteúdo da escolarização popular tornou-se uma temática central e oscilou em decorrência de diferentes interesses políticos, ideológicos, religiosos, sociais, econômicos e culturais. Hoje vamos falar sobre a organização do espaço em sala de aula e as suas implicações na aprendizagem cooperativa. As exigências do ensino implicam com frequência que os alunos permaneçam muitas horas na sala de aula, local onde eles escrevem, escutam, refletem, interagem com seus colegas e aprendem. É importante melhorá-las, transformando-a num ambiente de conforto e bem-estar. As exigências do ensino e da educação são cada vez maiores e mais complexas. A indisciplina, o sucesso escolar e abandono são problemas que fazem parte do dia a dia dos professores. E é nesse ambiente que eles escrevem, escutam, refletem, interagem com seus colegas e aprendem ou não. Considerando necessário melhorar esse espaço, escola, sala de aula, tornando mais acolhedor, mais humano, mais bonito, um espaço que permita a interação e que seja agradável trabalhar. Não é possível pensar em práticas de ensino que ocorram no vazio. É necessário situá-las num contexto em que se inserem. Quando entramos numa escola e olhamos em redor, não só a entrada, mas também os
diversos espaços que a compõem, como as salas de aula, por exemplo, podemos perceber qual a dinâmica que a envolve, que tipos de atividades se desenvolvem, como interagem os diferentes alunos, como se relacionam entre pares e com os adultos, professores, auxiliares e agentes da comunidade escolar. Esse ambiente envolvente nos informa. Basta observarmos atentamente a forma como as pessoas se relacionam e como estão organizados os espaços do recreio, o mobiliário, as paredes, ou seja, como está organizado o espaço físico, dentro e fora das salas de aula. Portanto, estes recursos que o professor controla são escassos, salientando o tempo, a gestão e focalização do tempo dos alunos nos assuntos escolares em geral. E o espaço na sala de aula, como movimentar-se nesse espaço, onde colocar os alunos, os materiais, as carteiras e como criar um ambiente adequado à aprendizagem. Há uma investigação sobre a gestão do tempo, mas muito pouco se sabe ainda sobre a gestão do espaço. A flexibilidade na colocação das carteiras, das mesas, nos agrupamentos dos alunos, assume um papel muito importante quando se considera o uso do espaço na sala de aula. Mas é difícil prever quais as implicações dessas decisões no comportamento e na aprendizagem dos alunos, uma vez que os dados da investigação ainda são muito reduzidos. A principal preocupação dos professores com o espaço é experimentar a reorganização da disposição da sala de aula. A forma como o mobiliário está disposto pode ter influência no tempo de aprendizagem escolar e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos, que deverá ser uma aprendizagem cooperativa, o apoio entre pares e a apresentação dos conteúdos a todos os elementos da aula. Essa foi a nossa contribuição no intuito de melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Bom dia, eu sou Maria Tereza, diretora dessa escola há mais de 15 anos e tenho algumas considerações finais sobre o presente trabalho, projeto político-pedagógico. Sem a pretensão de concluir, é preciso entender que o projeto pedagógico é caracterizado como uma ação consciente e organizada. O projeto deve romper com o isolamento dos diferentes segmentos da instituição educativa e com a visão burocrática, atribuindo-lhes a capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela prática pedagógica. A elaboração do projeto político-pedagógico, sob a perspectiva da inovação emancipatória, é um processo de vivência democrática, à medida que todos os segmentos que compõem a comunidade escolar e acadêmica participam dela, tendo compromisso com o seu acompanhamento e principalmente nas escolhas das trilhas que a instituição irá seguir. Dessa forma, caminhos e descaminhos, acertos e erros não serão mais da responsabilidade da direção ou da equipe coordenadora, mas do todo que será responsável por recuperar o caráter público, democrático e gratuito da educação estatal, no sentido de atender os interesses na maioria da população. Para modificar sua própria realidade cultural, a instituição educativa deverá apostar em novos valores. Em vez de padronização, propor a singularidade. Em vez de dependência, construir autonomia. Em vez de isolamento e individualismo, o coletivo e a participação. Em vez da privacidade do trabalho pedagógico, propor que seja público. Em vez de autoritarismo, a gestão democrática. Em vez de cristalizar o instituído, inová-lo. Em vez de qualidade total, investir na qualidade para todos. É fundamental que se entenda de maneira tão clara quanto possível
a natureza geral dessa forma de conceber o projeto político-pedagógico, fundado na concepção de inovação emancipatória ou edificante. Por um lado, o projeto é um meio que permite potencializar o trabalho colaborativo e o compromisso com objetivos comuns. Por outro, sua concretização exige rupturas com a atual organização do trabalho e o funcionamento das instituições educativas. As noções de inovação e projeto político-pedagógico, assumidas neste momento, diferem da concepção conservadora e regulatória como um rearranjo de situações externas à situação inovada. Cabe a nós, educadores, o papel fundamental no sentido de clarear e desvelar as concepções que respaldam as lógicas de inovação e do projeto político-pedagógico. Então, fica lançada aqui a primeira pedra.